Olá a todos os nossos ouvintes, desejamos a vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GinecoCast, nosso espaço colaborativo para discutirmos temas relevantes e informações seguras sobre ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de medicina da UFVJM e membro da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. E eu sou Ana Carolina, também estudante de medicina do 10º período da UFVJM e membro da Lago. E nesse episódio, conversaremos sobre um tema muito importante, a libido. Tema tal que é um aspecto essencial da saúde sexual, mas que muitas vezes é cercado de muitas dúvidas e tabus. É isso mesmo, Bia. A libido é um tema muito relevante na saúde sexual das mulheres e interfere na qualidade de vida delas, sendo um tema muitas vezes difícil de ser abordado mesmo, né? Até em conversas entre amigas, levar essas queixas aos consultórios, mas felizmente algumas produções culturais têm ajudado a trazer bastante esse tema em debate. Por exemplo, o documentário Sex Explained, da Netflix, ele aborda cientificamente como funciona esse desejo sexual aí. Olha só que interessante, eu não conhecia ainda esse documentário. Vou pesquisar mais a respeito e com certeza vou adicionar na minha lista para assistir mais tarde. Pois é, fica a indicação aí para todos os nossos ouvintes também. Mas hoje, quem vai nos ajudar a falar um pouquinho e discutir sobre a libido é a nossa querida convidada, uma especialista nesse assunto. É isso mesmo, Carol. Ela é médica formada pela Universidade de Iguaçu, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Espírito Santo. Ela também é pós-graduada em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e também é especialista em estética íntima e microscopia de conteúdo vaginal, a doutora Isadora Alves. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos assistindo. Eu agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, em ver aí todo esse empenho e conhecer um pouco mais do GinecoCast, que eu achei uma iniciativa muito interessante. Acredito que vou poder contribuir um pouco na disseminação das informações, né, seguras, embasado na literatura, e possa contribuir um pouco na vida acadêmica de vocês, dos estudantes, e possa ajudar para quem esteja nos ouvindo, né? E quem se interesse pelo tema. Com certeza. Doutora Isadora, em relação ao nosso tema de hoje, você recebe muitas pacientes com dúvidas e queixas sobre o libido? Sim, né? Eu acho que eu recebo... Acho que na ginecologia a gente recebe esse universo feminino e é de suma importância que a gente pergunte, que a gente lide, que a gente fale em algum momento sobre a sexualidade na vida dessa mulher. E ao tocar nesse tema, em relação à sexualidade, eu costumo brincar que 11 em cada 10 queixam de alguma forma do desejo. Então, eu acho que, de fato, as desordens do desejo, disparadamente no consultório ginecológico, tem algum tipo de queixa e é algo super corriqueiro, rotina no nosso dia a dia, lidar aí com as desordens do desejo, orientando essa paciente, entendendo se é algo patológico ou não e orientando com certeza aí em relação sobre a melhoria da qualidade sexual dela, já que sexualidade, ela hoje é como um marcador de qualidade de vida já documentado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já documenta isso, que sexualidade é um marcador de qualidade de vida no ser humano. Caraca. A senhora acha que as pacientes vivem com essas queixas imaginando ser algo normal ou que elas vivem com vergonha de conversar sobre esse assunto? Eu acho que hoje, a mulher de hoje, ela já entende que isso não é uma normalidade, né? Só que daí, a procurar ajuda especializada já tem um outro sentido. Acredito que nem todas. Muitas convivem aí com esse assunto, mesmo sabendo que não é normal,
mas vão vivendo, vão levando a vida. E aí cabe a gente, como profissional, lá na hora que ela está na nossa frente, seja por qualquer outro motivo, e a gente toca no assunto da sexualidade, demonstrar para ela, né, que isso não é normal. Existe sim a vergonha, existe sim o mito, existe sim o tabu, mas eu, como especialista, eu fui treinada para que daquele momento que ela está ali na minha frente, não possa existir vergonha, medo, tabu, e que é o momento ideal para que ela esclareça, lide e trate aquilo que, porventura, a gente não esteja achando que esteja dentro da normalidade e já configura uma desordem do desejo, né? Já que hoje a gente vai falar sobre a libido. Nossa, muito interessante. Com certeza essa abordagem inicial vai mudar completamente a qualidade de vida dessa mulher depois, né? E agora, doutora, antes de começarmos a aprofundar um pouco mais no tema, você poderia definir para a gente o que é de fato a libido, para os nossos ouvintes saberem melhor? Como que ela funciona no corpo e quais são os hormônios que têm uma relação direta com ela? A gente não pode deixar de falar em relação à resposta sexual, senão a gente não consegue entender. Então a gente tem que buscar um pouco na história o que a literatura nos diz sobre o ciclo de resposta sexual feminina. E lá na década de 60, Masters e Johnson, que foram dois estudiosos, eles descreveram pela primeira vez a resposta sexual. E foram em 4 estágios: excitação, platô, orgasmo e resolução. Essa excitação vinha com vasocongestão, miotonia, e aí passava esse período de platô, chegava até o orgasmo e vinha a resolução. Era tudo uma sequência linear. Ao longo do tempo foi estudado e percebeu que essa mulher não era linear. A resposta sexual feminina jamais poderia ser de forma linear. E aí, então, na década de 70, Kaplan modificou um pouco isso, outro estudioso, e aí esse modelo também, ele era mais impreciso, porque ele não considerava aspectos subjetivos. E a mulher é extremamente subjetiva aí, enquanto a gente fala em relação ao desejo. E aí lá em Kaplan, ele descreveu desejo, excitação, orgasmo. Pronto. Aí a resposta sexual feminina que a gente acredita hoje, que a literatura nos diz, ela de forma alguma ela é linear, e essa resposta sexual ela é circular. Ela conta, né, com os processos fisiológicos, valoriza os processos subjetivos que os dois estudiosos antes não valorizavam. Então, pensam na confiança que a mulher tem que ter com o relacionamento, na valorização, na aproximação, no resgate do espaço íntimo, né, em tudo que essa mulher vivencia até chegar ao desejo. E aí, ela estudou uma psiquiatra estudou, e essa psiquiatra, em 2002, ela foi e organizou o ciclo da resposta sexual humana, sendo um ciclo de resposta circular. E a gente começa com a neutralidade sexual, e que aí a gente tem o desejo espontâneo e desejo responsivo. Então, quando a gente fala em libido, a gente precisa saber que esse desejo, ele pode ser tanto espontâneo, que na maioria das vezes na mulher isso é muito rápido, porque a gente só consegue ter desejo espontâneo nos relacionamentos muito precoces. A partir do momento que esse relacionamento fica duradouro, a gente já automaticamente vira a chave e o nosso desejo é responsivo. Responsivo ao tato, responsivo aos efeitos sonoros, responsivo a vários tipos de impulsos que a gente pode dar e receber, mas não assim de forma espontânea quando é nos relacionamentos mais precoces, sem ser um relacionamento mais longo e duradouro. E isso, longo e duradouro, a gente não fala de anos, a gente fala ali de meses. E aí, quando a gente vai falar em desordens do desejo, a gente precisa entender o seguinte. Aí essa mulher fala, ai, eu não tô tendo vontade, eu não tenho desejo, o que é que tá acontecendo? Eu tô com algum problema hormonal? Dosa meus hormônios, doutora, me passa um remedinho. A gente precisa saber que tipo de desordem é essa.
Então, quando iniciou? Iniciou ao longo da vida, a vida inteira, quando ela iniciou vida sexual, quando ela iniciou a sexualidade dela, ela percebeu que aquele desejo ele era diminuído ou ausente? Ou isso foi adquirido? Não, eu fui uma mulher que durante o exercício da minha sexualidade eu sempre tive desejo, mas de um tempo para cá, um mês, um ano, 2 meses, eu percebi que essa questão do meu desejo está diminuída. E também em relação à ocorrência generalizada, em todas as situações que eu exerço a minha sexualidade, eu percebo a minha diminuição do desejo, ou ela é situacional? Em algumas situações, eu percebo que esse desejo está diminuído. E aí a gente precisa sempre determinar a gravidade, né? O diagnóstico, a maioria das vezes, ele é clínico. Essa gravidade a gente vê se é mínima, moderada ou grave em alguns questionários que a literatura nos propõe para a gente fazer para essa paciente. E a gente precisa entender o grau de sofrimento, o grau de angústia daquela mulher em relação ao desejo, entendeu? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o ciclo de resposta sexual, porque sem ele a gente não consegue entender o que é desejo em relação à sexualidade como um todo, no humano, mas a gente está falando abordagem feminina, e aí depois falar sobre os hormônios, né? O nosso hormônio, o estrogênio, o hormônio feminino, ele é muito importante para a questão do desejo, e a testosterona também. Então, por isso que as desordens maiores do desejo, o distúrbio do desejo sexual feminino, o DSH, a diminuição do desejo, ela é muito maior na hora que essa mulher está passando aí pelo climatério, menopausa, do que naquela paciente que está no menacme. Então, logicamente que no menacme muitas mulheres passam por algum momento ou alguma situação de diminuição do desejo, mas sabidamente, em função hormonal, devido ao hipoestrogenismo, o climatério e a menopausa, ela lida com isso na maioria das vezes, né? 70% a 80% das vezes ou até mais. Perfeito, doutora Isadora. A gente sabe, né, que a mulher ela é um ser ali bem complexo, principalmente no que tange nesses fatores, né, que influenciam a nossa libido. Acho até que a senhora já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas uma questão que está sendo bastante perguntada e a gente queria entrar um pouquinho nela é que a gente imagina, né, que a insatisfação com o próprio corpo, né, como a mulher se enxerga, a baixa autoestima também pode influenciar muito nessa questão do desejo sexual, né? Aí eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, saber como que influencia no libido, o problema, se o problema ele é físico, se ele é hormonal, se ele é falta de interesse, se é emocional. Acho que a senhora chegou a responder um pouquinho, né? Mas para a gente aprofundar um pouquinho nessa questão de autoestima, como a mulher enxerga o próprio corpo. Claro. Veja bem, se eu não estou bem comigo, eu vou estar bem com o outro? Acho que isso fica bem difícil. Então, primeiramente, eu tenho que estar bem comigo. Né, com o meu corpo, com a minha autoestima, com a forma com que eu me conecto, né, comigo. Então, os sintomas depressivos, ansiosos, o bem-estar físico, tudo impacta em relação à sexualidade. E a outra pergunta, você poderia repetir para mim, por gentileza, Bia? Você falando assim da questão da autoestima, né? Que você perguntou, mas você puxou um gancho aí para uma outra questão na pergunta. A gente estava falando em questão da autoestima, da questão do problema físico, tipo, a questão se a falta do libido seria só físico, se seria hormonal, se seria falta de interesse, né? Aquele estímulo ali, ou, tipo, problemas de desordem emocional mesmo, né? Uhum. Então, e como que a gente conseguiria diferenciar também, né, Carol? Isso, claro. O desejo é multifatorial. Então, acho que é por isso que é algo tão complexo de se tratar, né? Não existe um remedinho, uma varinha de condão que eu faça ali para poder tratar o desejo e tudo fica tranquilo.
eu teria que ter várias coisas por ser multifatorial, né? Então, assim, eu tô com um problema no relacionamento, eu tô com um problema financeiro, eu tô com cansaço físico, eu não tô bem com o meu corpo, eu tô fazendo uso de medicações, eu tô com alguma desordem hormonal, tudo impacta, é multifatorial. Então, não existe algo que eu faça, como, por exemplo, a gente pode associar, fazer uma analogia com a questão masculina. Eu tenho um distúrbio de ereção, eu vou tratar ali a minha questão de ereção. Então, eu vou àquele ponto, diferente do desejo feminino. Ele é multifatorial. Se a gente pensar ali numa pizza, são várias fatias daquela pizza que eu vou elencar para eu poder entender a desordem do desejo. Então, eu vou ter que buscar fatores biopsicossociais. Eu preciso saber como é que está aquela mulher como um todo. Como é que ela lida ali. Primeiro, eu tenho que entender a dinâmica do dia a dia dela. Como ela trabalha, como ela come, como ela dorme. O que é que está fazendo o grande problema na vida dela naquele momento, quem convive com ela, como é que ela mora, quais são as doenças dela, o que ela come, o que ela bebe. Então, tudo isso faz sentido para a gente entender, de fato, qual é o gatilho maior que atrapalha todos os outros para a gente poder fazer uma questão de que muitas vezes é multifatorial e multidisciplinar para poder tratar e melhorar as questões, as desordens do desejo. Nossa, com certeza, né? Não existe uma pílula mágica, né? Igual eu adorei a associação que você disse aí com o desejo masculino, que muitas vezes as mulheres, eu acho que tudo que as mulheres queriam é ter uma pílula tipo Viagra para resolver os problemas do libido. Exatamente. E aí tentou-se até, assim, alguns estudos fazer essa analogia do Viagra feminino e viu que não deu muito certo. Uma droga tentando fazer essa analogia, né? Igual tem a pílula azul, que é a sildenafila, que é o Viagra, aí eles começaram a estudar a pílula rosa, que seria o Viagra feminino. Mas, quando percebeu ali da questão de ser tão multifatorial, de estar inserido tantos fatores em relação às desordens do desejo, biopsicossocial, essa droga usada ali em questão, a flibanserina, ela viu que não estava fazendo tanta diferença. Então, por isso que até hoje não tem ainda essa varinha de condão do desejo. E, de fato, o mais importante é um diagnóstico clínico muito bem feito, uma anamnese muito bem feita, para a gente conseguir elencar tudo e entrar com várias frentes aí de tratamento para melhorar a vida da mulher, que vai impactar no desejo, que é o foco naquele momento aí da queixa feminina. É muito complexo mesmo, né? Realmente. A mulher é complexa como um todo, né? Sim, é como se fosse uma pizza mesmo, né? Várias fatias ali relacionadas ao mesmo assunto. Exatamente. Eu sempre brinco com elas e falo assim: olha, não pense você como um ser masculino, que talvez é o que você está aqui querendo, né? Porque hoje quer respostas rápidas, resultados rápidos, modificações rápidas e, se possível, com pouca coisa. Então, eu falo, olha, o homem é um interruptor, liga e desliga. Pronto, acabou. A mulher, você vai pensar você como um painel ali do avião, cheio de luzinhas e botões que você não sabe para onde você vai. E aí, então, a gente é complexo, a gente tem que entender cada ferramenta daquela para a gente tentar melhorar seu caso. Mas nunca ser um botão liga e desliga, gente, não é assim. E pensando também, né, que a falta de libido, a falta desse desejo, ela é um tema íntimo e muito delicado, tanto para a mulher como para um casal também. Como abordar esse tema com a parceria sexual? Como que a mulher ela pode explicar que não é simplesmente uma falta de interesse? Então, aí a gente está falando em parceria, né? E eu acho que parceria vai muito além da parceria sexual. Ele tem que ser parceiro em todos os sentidos. E ele sente, ou ela sente, não sei qual é o elenco sexual daquela mulher, né? Parceiro, parceira, qual é o elenco dela? Poliamor, enfim, hoje tantas formas de manifestações de amor, e se não causa sofrimento ou angústia, tá tudo certo. Mas a gente precisa entender que essa parceria ali em questão, ela precisa ser parceira nesse sentido.
Então, o diálogo, a compreensão, entender o que possa estar acontecendo com a mulher retornar com o diálogo quando ela vai procurar um serviço médico, um serviço multidisciplinar que ajude ela em questão da sexualidade, retornar isso com ela, com a parceria, para poder explicar, né? E às vezes também, muito disso é em questão dessa parceria. Então, precisa inseri-lo, ou inseri-la, enfim, ou mais, nesse tratamento para poder melhorar aí esse aspecto dessa queixa dessa mulher. Eu tive uma consulta uma vez para mim que foi muito chocante, porque eu escuto isso todos os dias, mas eu nunca tinha visto. Então, a imagem me chocou. Eu recebi uma paciente que ela estava com um braço na tipoia, as pernas tinham, de certa forma, uns enfaixamentos, ela estava com muita escoriação, com muita roxidão, e na hora que ela entrou, eu falei assim, eita, isso aí só pode ter sido moto, né? Ela riu e sentou, continuou, era uma consulta ali em relação à sexualidade, e a grande queixa dela era a desordem do desejo. Uma anamnese é uma anamnese muito profunda. Nessa anamnese, ela me contou que tudo aquilo que eu estava vendo foi o parceiro que fez nela. Foi o parceiro que bateu, espancou, e ela chegou a ser salva porque os vizinhos ligaram para a polícia e a polícia conseguiu pegá-la. E aí ela estava daquele jeito para mim. E ela veio me queixar de quê? Diminuição do desejo. Você acha que alguém pode ter o desejo mantido depois de passar por tudo isso? Não, com certeza. Praticamente impossível, né? Mas dentro da patologia que ela estava vivendo naquele relacionamento ali, conflituoso, ela achava que como ela estava com ele e que a vida era daquele jeito, ela tinha que buscar o desejo daquela forma. E aí eu tive que entrar com a terapia, porque já não era mais eu como ginecologista que tinha que fazer ele entender tudo que ela estava vivendo e que eu poderia dar ali a pílula mágica, que se a gente não resolvesse de fato o que estava acontecendo, o desejo dela não retornaria. Eu não poderia tratá-la sem antes tratar essa causa base, que era muito mais importante, né? Então é isso. Então a anamnese é muito importante para a gente entender, porque de certa forma, na hora certa vai aparecer o gatilho. Logicamente, né? Tem questões biopsicossociais. Então, a gente vai perceber se ela tem algum problema endocrinológico, a gente vai perceber se ela usa alguma medicação, a gente vai olhar como é que está o aspecto físico, a saúde dela. O psíquico aí a gente vai pensar também social, como essa mulher se manifesta perante as parcerias dela. Como é que são esses relacionamentos? Uma hora vai aparecer o gatilho e aí a gente vai tentar tratar primeiramente nessa frente. Nossa, com certeza. Como é importante a gente falar sobre isso, né, doutora? Porque é igual a gente estava comentando mesmo, as pessoas muitas vezes acham que é uma pílula mágica e não olha para a sua própria realidade, né? O que aquela mulher estava passando, as situações, ela achava que era uma questão de desordem, talvez hormonal, né? Tipo, que ela queria resolver e que não era a situação que ela estava vivendo naquele momento. Exatamente. O quanto é importante a gente trazer isso, a questão do companheirismo, igual a senhora falou, né? Tipo, brincadeiras à parte, mas colocaram os homens para ouvir o nosso podcast, para entender como... É isso mesmo, é a importância da parceria, né? Independente do tipo de parceria dela, essa parceria tem que entender, senão não é parceiro ou parceira. Com certeza. Bom, doutora, agora mudando um pouquinho do assunto aqui, algumas das nossas ligantes, elas levaram para o Congresso de Saúde da Mulher, em Governador Valadares, sobre a terapia de reposição hormonal. A gente queria saber um pouquinho, né, como que funciona essa questão do libido. A senhora já falou um pouquinho que quando as mulheres entram na menopausa, ali no climatério, tende a diminuir, né, por causa das questões hormonais. Só que a gente também sabe, né, que hoje em dia as mulheres com 50 anos ainda estão muito jovens, muito ativas no mercado de trabalho e também sexualmente, né? Então, fala um pouquinho pra gente como esses sintomas climatéricos, eles influenciam nessa saúde da mulher e o que a terapia de reposição hormonal poderia nos ajudar aí.
Exatamente. Então a gente tem que começar, às vezes, pensar muito antes do climatério, dessa transição, e muito antes da menopausa. A gente tem que pensar na mulher com cerca de 35 anos, que ela já começa a decadência ovariana, ela já começa ali a se instalar o hipoestrogenismo, e aquilo ali vai caminhando, chegando até o climatério, que é a transição menopausal, chegando até a menopausa, e a gente tem o hipoestrogenismo, que é esse estrogênio, que é esse hormônio tão importante. E aí ela vai começar a cursar, cada uma manifesta de uma forma, isso é individual, ela vai cursar com vários sintomas em relação à menopausa, ao climatério, tem mais de 100 sintomas. Mas eu posso descrever rapidamente aqui alguns que impactam diretamente na sexualidade, diretamente no desejo que a gente está falando. Por exemplo, são as ondas de calores, os calores noturnos, né? Uma mulher que está com ondas de calor, com calores noturnos, ela já não quer nem começar o ato sexual. E aí depois a gente passa por ressecamento vaginal. 80 a 90% das mulheres climatéricas e menopáusicas, elas cursam com ressecamento vaginal. O ressecamento vai causar atrito, dor, ardência. Eu estou sentindo ardência, eu estou sentindo dor, eu também não quero começar. O desejo diminui, porque eu já sei ali na frente o que é que me espera. Eu começo a não querer começar aquilo ali. Então a gente falou de calor, a gente falou de ressecamento, aí depois a gente vai falar de sono entrecortado. Ela não tem uma qualidade de sono, no outro dia ela está cansada, no outro dia ela está irritada. Então, 3 que eu já consigo enumerar que impactam diretamente nas questões do desejo. Mas aí, a gente hoje tem várias formas de melhorar isso. Então, por isso que a gente fala que não tem a pílula mágica, mas a gente, de certa forma, tem um tratamento multidisciplinar e a gente pode entrar em várias frentes para poder melhorar e vai culminar na melhora do desejo. Então, a síndrome geniturinária da menopausa, e que ela está com esse ressecamento vaginal, sentindo essa atrofia, sentindo esse afinamento de mucosa, ela faz fissura na hora do atrito, na hora da relação, dói, incomoda, sangra, arde na hora de fazer xixi. Depois das relações sexuais, por ela não ter uma boa lubrificação, por ela estar ressecada, aí ela cursa algumas vezes com cistite, com infecção urinária, porque o próprio ressecamento predispõe a infecções urinárias. Então a gente precisa melhorar essa mulher como um todo, que automaticamente a gente vai melhorar essas questões do desejo. Então, quando ali está instalado o climatério e menopausa aí, que a gente tem critérios possíveis para poder instituir uma terapia de reposição hormonal, ela é super válida. A paciente vai ter um ganho com isso. Em todos os sentidos, mas como hoje estão falando da sexualidade, a sexualidade ainda mais. Então, repor esse estrogênio, primeiramente a gente começa, né, com a reposição do estrogênio, sabendo que se ela tiver útero, ela vai ter que ter uma proteção endometrial também com o progestágeno, mas a gente está falando do hipoestrogenismo, a gente tem que repor estrogênio. Aí, às vezes, só de repor estrogênio, isso já fica muito melhor, ou melhora, ela refere uma melhora, assim, muito alta. E aí, depois a gente tem algumas formas de repor testosterona. Logicamente, são pacientes que já foram analisadas, que não têm contraindicações relativas, não tem contraindicação absoluta, que também a gente já conseguiu conversar com ela, desmistificar, tirar ali mitos e tabus, e ela aceita de forma tranquila, sem medo, a reposição. E acredita, porque a gente precisa acreditar no tratamento, aí a gente já tem meio caminho andado. E aí ela, logicamente, continua um pouco ainda com a síndrome geniturinária da menopausa. Graças a Deus, a tecnologia chegou em todos os aspectos na nossa vida hoje, nos anos 2000 em diante. Não seria diferente na medicina, muito menos na ginecologia. Então, hoje a gente tem em mãos aí no consultório a radiofrequência ginecológica, a gente tem em mãos o laser íntimo, que vai melhorar a atrofia, vai regenerar a mucosa, vai melhorar a síndrome geniturinária da menopausa, e a gente vai conseguir melhorar o aspecto vaginal para ela receber essa penetração. Vai ser muito mais fisiológico para ela e ela vai sentir uma melhora logo de cara aí durante o tratamento.
E os tratamentos regenerativos da ginecologia, né? Hoje a gente melhora com ácido hialurônico, às vezes faz a questão do botox ali para poder diminuir a dor, para poder bloquear um pouco a musculatura, não ter uma contração involuntária da musculatura pélvica, tornando menos dolorido. Então hoje a gente tem muita coisa a fazer para essa paciente, muita coisa mesmo. Então desde a reposição hormonal, a associação de tecnologias como energias, radiofrequência, laser íntimo, ginecologia regenerativa utilizando ácido hialurônico e outros, emprego de outros medicações para poder ajudar no bem-estar tanto da saúde vaginal quanto da saúde ginecológica como um todo, que impacta diretamente aí na questão do desejo. Isso a gente está falando nas questões bio, né? Bio. Sim. Aí quando a gente vai lá na anamnese e vê as questões psíquicas, muitas das vezes a gente tem que encaminhar para terapia sexual, né? Um psicólogo especializado em terapia sexual. Também o ginecologista e o psiquiatra, eles estão aptos a fazer terapia sexual quando tem essa formação. Então é importante, às vezes, ter uma terapia breve, cognitivo-comportamental, psicodrama, ver qual o melhor tipo de terapia que essa mulher se encaixa. E o social é a gente entender em que arcabouço ali ela tem as suas relações sexuais, como ela manifesta a sua sexualidade, para a gente entender o que não causa sofrimento, não causa angústia e está tudo certo, ou onde está essa angústia e sofrimento que a gente precisa fazer as orientações devidas e melhorar as desordens do desejo. É mais ou menos sobre isso. Então, assim, não é nada simples, não é nada que a gente vá fazer uma anamnese de 20 minutos e vamos conseguir. A paciente, de fato, ela precisa estar aberta ao cuidado e mais. A primeira coisa, quando eu percebo que ela vem com uma queixa de desordem do desejo, eu falo assim, isso é uma doença. Porque as doenças, elas estão lá no CID, elas no DSM-5. Então, eu tenho CID para isso, eu tenho uma patologia. E eu quero que você encare como uma patologia. E a gente vai caminhar juntas de que forma? Entendendo que é uma patologia crônica. Igual diabetes, igual hipertensão. A gente não vai tratar com varinha de condão, a gente vai precisar acompanhar. Tem melhora? Tem. Acredite na sua melhora. Mas o caminho vai precisar ser um pouquinho, às vezes, longo, às vezes tortuoso, mas a gente chega lá. Com certeza. Perfeito, doutora. É isso. Muito bom a senhora ter trazido sobre os tratamentos, né? O cuidado que é feito antes do início também da terapia hormonal. E muitas vezes as pacientes elas têm muito receio, né, de fazer essa reposição, tem um certo preconceito, antes mesmo de ir a uma consulta, de conversar com um especialista e saber se aquela terapia é ideal para ela ou não. E hoje em dia, como a senhora disse, tem diversos outros tratamentos também que podem melhorar em muito a qualidade de vida dessas mulheres. Então, muito interessante tudo isso que a senhora trouxe para nós. Doutora, e para dar continuidade, nós também pedimos para os nossos ouvintes enviarem algumas perguntas sobre esse tema na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. Nós percebemos que a maioria das dúvidas permeiam sobre quais fatores influenciavam mais na libido. E um dos exemplos foi com relação a medicamentos. Então, se a senhora puder falar um pouco para a gente sobre quais medicamentos podem afetar a libido e se é verdade que os antidepressivos e os anticoncepcionais podem interferir também no desejo. Sim, é verdade. Muitas das medicações, tratamentos ou comorbidades influenciam nas desordens do desejo, mas a gente precisa principalmente tirar um conhecimento que o público leigo traz até nós em consultório, é de que o desejo dela só tá ruim porque ela usa anticoncepcional, ela vai trocar o método e tá tudo certo. Não. Eu preciso entender todos esses parâmetros que a gente vem falando aí ao longo do tempo. Biopsicossocial. E eu gostaria muito que fosse só trocar a medicação e tá tudo certo. Ou então, a paciente vem com o uso de antidepressivos e queixa da questão da diminuição do desejo.
fico muito triste em ainda ter alguns profissionais, né, da saúde mental, a psiquiatria ou a neurologia, que não aborda essa questão com o paciente que ela está tratando, porque ele sabe que aquela medicação vai tratar isso, então vamos colocar as cartas na mesa, vamos conversar com ela, sem ela simplesmente se deparar com isso e falar, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Aonde? Aí eu vou ao ginecologista e quando chega no psiquiatra, no neuro, na saúde mental em questão que está lidando ali com ela, não refere nada em relação à saúde sexual e precisa referir também, porque ele não tá, ela foi ali para falar de uma questão depressiva, mas a questão depressiva impacta na sexualidade dela. Então, o cuidado precisa ser muito mais amplo, né, com essa mulher. E existem algumas medicações de fato de antidepressivos que impactam. E, por exemplo, um que é muito conhecido pelo público é a fluoxetina, e que eu sempre brinco. Aí ela fala assim, doutora, quais são as medicações em uso, fulana? Tal, fluoxetina. Eu falei, foi o que você tinha. Então, a fluoxetina, entre outros, realmente diminui o desejo, mas a gente tem antídotos. Por exemplo, a bupropiona é um antidepressivo que ele age nos receptores de dopamina, eles melhoram a sensação de prazer e às vezes a gente consegue fazer um antídoto e a mulher melhora um pouco mais dessa queixa. Mas sem antes conversar com a equipe multidisciplinar, a saúde mental que segue com aquela mulher, eu não acho prudente fazer, eu acho que tem que estar todos a par e em concordância. E, principalmente, às vezes, entender o motivo do uso do antidepressivo daquela mulher. Às vezes eu preciso falar, fulana, nesse momento o mais importante é te tirar da depressão, é te tirar dessa fase aguda. De fato, nesse momento da sua vida, a sexualidade vai estar um pouco em segundo plano. O que você fizer por você em relação à sexualidade está ótimo, mas vamos fazer um retrato agora da sua questão depressiva, da sua questão emocional, vamos tratar e com a melhora, isso vai voltando com o desmame da medicação, que não vai ser eterno, isso vai voltando e aí sim a gente volta a falar sobre as suas questões da sexualidade, porque às vezes realmente não dá pra gente ter tudo na vida e tem casos e, de fato, ela não pode mudar a medicação, ela precisa tratar e depois a gente vai manejar a melhora dessa paciente. Entendi, doutora. Tem até um caso que eu atendi nas minhas práticas, né, na faculdade, de uma paciente que ela usava anticoncepcional e ela chegou pra gente com essa queixa também, a falta de libido, mas que o contexto familiar dela era muito complexo, né? Ela era uma paciente que tinha uma grande sobrecarga de trabalho fora de casa, de trabalho doméstico, de cuidado dos filhos, e aí o marido tinha uma certa pressão em cima dela, dessa falta de desejo. Então, isso que a senhora falou realmente, né? Às vezes tem essa queixa de que é o anticoncepcional, de que está causando essa queda de libido, sendo que, na verdade, tem diversos outros fatores associados, né? E aí, quando ela fala em relação ao anticoncepcional, eu gostaria muito que fosse realmente só o anticoncepcional, porque seria muito fácil. Aí a gente trocaria seu anticoncepcional de estrogênio e progesterona, de uso oral, que tem efeito sistêmico, e a gente passaria para outro tipo de contraceptivo que influencia pouco nas questões do desejo, que não tem efeito sistêmico, que haja local, ou que seja de progestágeno isolado, ou que seja não hormonal. E aí, de certa forma, vai te ajudar, mas não é só isso que vai resolver. Porque, de fato, o que acontece com a questão do contraceptivo? O estrogênio e a progesterona ali, fazendo o bloqueio ovulatório, ele aumenta esse HBG, que é uma globulina carreadora de hormônio sexual, que ele tira toda a testosterona livre e circulante. E aí diminui essa testosterona e a mulher impacta aí nas questões da desordem do desejo. É basicamente isso. E não é só isso na vida dela que vai modificar. A senhora já respondeu sobre o anticoncepcional, mas com relação aos antidepressivos, a senhora comentou sobre a bupropiona.
Tem alguma Uhum. outra medicação que teria menos efeito sobre a libido? Tem algumas que diminuem, não impactam tanto, né? Os antidepressivos, esses serotoninérgicos, a paroxetina, a fluoxetina, impactam mais. Tem outros que impactam menos, mas a partir do momento que ela precisa utilizar esse que impacta mais, a gente pode conversar com a equipe da saúde mental se é possível, por exemplo, associar o antídoto, que é a bupropiona, que talvez possa amenizar esses efeitos, vamos dizer assim, deletérios em relação ao desejo dessas pacientes. E sim, a gente ajuda nesse sentido, senão a gente aguarda a melhora da paciente e depois retoma os cuidados com ela. Também disse, né, a gente tem várias outras formas de tratar, né, um tratamento multiprofissional ali, que até entra Claro. na nossa próxima pergunta, que vem aí para a nossa nova Uhum, geração fitness. A prática de uhum. exercícios físicos regular auxilia na melhora do libido? Claro, hoje a gente está orientado para colocar em receita em relação das desordens do desejo como medidas não farmacológicas para melhora do desejo. Então, eu vou ali ver o que ela precisa de medida farmacológica, o que ela precisa de medidas psíquicas e o que a gente pode fazer em medidas comportamentais. E o exercício físico é um deles, porque a gente sabe que a população feminina, ao exercitar, ela melhora a excitação, porque em decorrência da atividade do sistema nervoso simpático, libera questões neuroendócrinas. Então, esses exercícios de forma regular, ela aumenta a satisfação sexual daquela mulher. Primeiro, deixa o corpo mais flexível, então ela tem algumas melhoras na questão de posição, etc. Ela se enxerga melhor após fazer o corpo, né? Autoestima e imagem pessoal. Ela se enxerga melhor após com a prática do exercício físico. Ela beneficia a sua saúde cardiovascular, o que melhora o empenho na relação sexual, melhora o humor, né? Ela tem essa imagem corporal positiva. E sabendo que o exercício físico ele libera ali todos esses neurotransmissores que melhoram a sensação de prazer, autoestima, lógico que vai impactar na sexualidade. Então, hoje a gente tem como normativa de ser uma medida comportamental da gente prescrever esse exercício físico por todas essas questões. E principal na mulher, o exercício físico ela tem uma melhora na vascularização do clitóris. Então, diminui aí as questões de sofrimentos sexuais que melhora a sensação de prazer. É basicamente isso. Quando você faz um estudo entre mulheres sedentárias e mulheres que realizam exercício físico, ela tem uma melhora na sexualidade dela como um todo. Fica aí a dica, né, galera? Façam atividade física. Muito interessante, doutora. E agora, para encerrarmos, a senhora poderia nos falar um pouco sobre quais são as perspectivas futuras do tratamento da libido? O que nós podemos esperar nos próximos anos, principalmente com o avanço da medicina? Eu acho que a gente já está vivenciando um avanço imenso, quando hoje a gente pode lidar com várias tecnologias para síndrome genitorinária da menopausa. O laser e a radiofrequência fazem uma diferença enorme na saúde genital daquela mulher. Que a gente tem substâncias que ajudam para gente em relação à lubrificação, tantas coisas que pode ajudar, sabe? Cirurgias que melhoram ali a anatomia para melhora do prazer. E saber que, de fato, a complexidade da mulher muito dificilmente a gente vai conseguir essa fórmula mágica única. A gente sabe, então, que a gente tem que ter um olhar multifatorial, multidisciplinar para tratar aquela mulher. Muitas das vezes vai estar reunida o ginecologista, o psiquiatra, a fisioterapeuta pélvica, para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico daquela mulher, a utilização dessas tecnologias, desses tratamentos regenerativos e tudo isso que envolve aí a medicina hoje em relação a benfeitorias aí dessa mulher. Então, saber que é multifatorial e multidisciplinar.
Doutora Isadora, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar tanto conhecimento e nos ajudar a desmistificar aí um pouquinho sobre esse tema tão importante que gera tantos tabus. Foi muito bom ter a senhora aqui, foi muito especial falar um pouquinho desse tema. Meninas, eu gostei muito também, Ana Carolina, Beatriz, todos os estudantes de medicina da FAMUC, que foi uma instituição que, por acaso, eu vivenciei por 2 anos, que eu fui professora aí, acho que deve ter uns 6 anos que eu saí. Então, para mim, é motivo de muita alegria poder falar um pouquinho aqui com vocês, participar um pouco, e achei linda a iniciativa desse podcast. A gente está falando assim em evolução da medicina, evolução dos tratamentos, e eu acho que essa forma da gente levar conhecimento, falar um pouquinho, é uma evolução, né? Hoje a gente tem esses artifícios de entrar no Spotify, escutar uma conversa que talvez, desse tipo que a gente está tendo aqui, que talvez a gente não escutaria em lugar nenhum, não teria conhecimento, ou talvez só nos consultórios médicos. Então a gente está conseguindo de forma fácil, tranquila e leve, poder propiciar um pouquinho mais de conhecimento aí ao público em geral. E agradeço a oportunidade, fico feliz pelo convite, adorei conversar com vocês, e eu acho esse tema maravilhoso. Falar sobre sexualidade é maravilhoso. A gente, desde que nasce, a gente já de certa forma, a gente já lida com a nossa sexualidade. E a partir daí a gente vai elencando a forma que a gente é criada, a nossa religiosidade, a forma com que depois da puberdade, com os hormônios, e quando a gente começa de fato a exercer a nossa sexualidade, a buscar parcerias, tudo isso conta para falar sobre o desejo lá na frente, quando em algum momento a gente percebe essa desordem. Então, foi um momento muito gostoso, agradeço e estou aqui às ordens para quando vocês quiserem e precisar, tá bom? Um excelente dia e até a próxima. Muito obrigada, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente enriquecedor. E aos nossos ouvintes, eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e também perdido o medo ou a vergonha de procurar um profissional de saúde para falar mais sobre esse assunto. E fiquem atentos, pois nós teremos mais episódios sobre temas relevantes no universo da ginecologia e obstetrícia. Muito obrigada a todos que embarcaram conosco nesse projeto e no nosso bate-papo de hoje. Não se esqueçam de seguir o GinecoCast lá no Instagram, @ginecocast.famuc. Lá nós vamos divulgar os temas das nossas próximas discussões e contar sempre com a participação de vocês nos nossos episódios. Beijo, beijo! É isso aí, nos acompanhem por lá e até o próximo episódio.